Então, hoje a gente vai discutir mais sobre squeezing, mas, além de squeezing, eu vou falar sobre várias coisas, sobre uma miscelânea de coisas. Então, eu queria começar introduzindo, eu vou passar um monte de mais exercícios para vocês fazerem. Então, eu queria começar introduzindo um negócio chamado o operador de deslocamento. Que eu vou definir da seguinte maneira. Então, o operador de deslocamento, D de alfa, vai ser a exponencial de alfa a Dagger menos alfa estrela. E aí não é muito difícil de mostrar que esse operador de deslocamento, D de alfa, se eu conjugar o operador de aniquilação com ele, isso daqui vai dar A menos alfa. Okay. Bom, isso aqui é a mesma coisa que escrever. D Dagger de alfa. A, D de alfa é igual a mais alfa. Okay. E eu também posso escrever o D Dagger alfa, A, D alfa, igual a Dagger, perdão, a Dagger menos alfa estrela. Ok? Só tomar o complexo conjugado desse cara daqui. Mais alfa estrela. Então, a gente pode considerar estados. Eu vou deixar isso aqui como um exercício. Então, P de exercício. Prova, né? Prova isso. Então, a gente pode considerar estados deslocados do vácuo. Então, o estado deslocado do vácuo é simplesmente a aplicação do operador de deslocamento no vácuo. Só rapidinho, gente. Eu não introduzi esse operador de deslocamento, não. Eu estou ficando lelé. Alguém me lembra, por favor? Foi tranquilo. Não, eu introduzi isso já ou não? Não, né? Acho que não, tô vendo aqui. Tá bom. Eu também acho que não, mas por um momento bateu uma dúvida aqui agora. Não. Então, olha só. Obrigado, gente. Então, se eu aplicar o A nesse D de alfa, aplicado em 0, eu posso usar essas relações de comutação, essas aqui, né? Para ver quem é esse vácuo deslocado. Okay? Bom, isso aqui é a mesma coisa que D de alfa, D Dagger alfa. Essa é a identidade, né? Identidade atuando no AD alfa, que atua em 0. E aqui agora eu posso usar aquela relação que tem ali em cima. Então, isso aqui vai ser D alfa de alfa mais A atuando em 0. Só que o alfa atuando em 0 é a identidade vezes alfa, né? E esse cara aqui atuando em 0 dá 0, porque o operador de destruição ele aniquila o vácuo. Então, isso aqui é igual a D alfa, alfa 0, que por sua vez é alfa, D alfa 0. Então, olha só, esse estado aqui é autovetor do operador de aniquilação com alto valor alfa. Então, a gente acabou de descobrir que o estado de vácuo deslocado é um estado coerente. Okay? Então, essa é uma outra forma de escrever estados coerentes, só que agora eu tenho esse operador unitário que eu posso usar para deslocar, para pensar no meu estado coerente como um estado de vácuo deslocado. Então, isso daqui é o nosso diagrama do espaço de fase, né? A função de Riemann Q function. Eu tenho meu estado de vácuo,
E eu posso pensar em deslocar ele para um ângulo qualquer, com esse operador de alfa. Isso daqui vai me dar um estado coerente. É isso que a gente acabou de aprender. Alguma dúvida sobre isso, gente? Beleza. Eu também posso pensar em deslocar outros estados. Então, por exemplo, eu posso ter um estado com squeezing, né, agora que a gente já conhece, nesse estado S, o operador de squeezing com parâmetro de squeezing R atuando no vácuo, né? Isso é vácuo comprimido. E agora eu posso atuar com esse operador de deslocamento em cima desse estado. Isso daqui é um estado especial que eu vou chamar de estado comprimido coerente, squeeze coherent state. Então, a gente já tinha visto, né, que esse estado comprimido ele tem o valor médio do campo elétrico, né? Então, vou definir o campo elétrico. Então, o tempo t igual a zero, né? O campo elétrico ele é definido como sendo esse operador aqui. É a quadratura x do campo elétrico. Eu posso definir o meu campo elétrico como sendo dessa forma daqui, né? E aí eu posso estudar como é que é o campo elétrico de um estado coerente, squeezado, em função do tempo, né? Eu posso pensar assim, olha, vou chamar isso aqui de psi. Esse é o psi zero, né? E eu posso pensar nisso daqui como sendo psi zero, né? Se eu quiser olhar para o valor esperado do campo elétrico, isso aqui vai ser psi zero, o dagger de T, o de T, psi zero. Então, com essa expressão daqui, eu posso pensar tanto na visão de Schrödinger, né? Quanto na visão de Heisenberg. Antes, a gente tinha feito a visão de Heisenberg, só para lembrar para vocês. Na visão de Heisenberg, né, o campo elétrico ele depende do tempo. Ele é dado por esse U dagger T é U de T, e ele era igual a um E0 vezes, eu esqueci de botar o E0 aqui, ele é igual a um E0 vezes 1 sobre raiz de 2, A é elevado a I ômega T, não menos, mais A dagger é elevado a I. Então, a gente tinha feito, né, o campo elétrico, a gente tinha definido dessa forma antes, mas que fique claro, se alguém tiver dúvida sobre isso, por favor, pergunta, né? Que a gente estava fazendo visão de Heisenberg, onde os operadores evoluem no tempo e os estados ficam parados. Agora eu queria definir rapidamente o campo elétrico como sendo um operador que está estático, ele é definido dessa forma, e aí o que evolui no tempo agora, né, segundo a visão de Schrödinger, é o estado em si, não o campo elétrico. Tem alguns livros que definem o campo elétrico como isso daqui, né, nada mais, nada menos é do que a quadratura x, né, do campo elétrico. Se eu olhar nessa visão de Schrödinger, né, eu posso expressar isso daqui como sendo E0 que multiplica, né, x cosseno de ômega t mais a quadratura p seno de ômega t, onde x e p são definidos como x é igual a mais a dagger sobre raiz de 2 e p é igual a menos i a menos a dagger
sobre raiz de 2. Então, a gente tinha definido essas quadraturas, né? As quadraturas do campo são as partes, as componentes que variam como um cosseno e como um seno, respectivamente. Elas têm relações de comutação de posição e momento de um oscilador harmônico usual em mecânica quântica, né? Só que agora eu estou, na visão de Schrödinger, definindo o meu campo elétrico como quadratura X e vendo como é que ele evolui no tempo de acordo com os estados que evoluem no tempo agora. Tá? Tem pessoas que definem, né, essa quadratura, que definem o campo elétrico na visão de Schrödinger como sendo a quadratura P. Mas as duas definições são equivalentes a menos de uma convenção de fase. Se você esperar meio período ou um quarto de período, você vai parar na mesma coisa da outra definição. Então, tanto faz. Tá? Então, estou definindo o campo elétrico dessa forma daqui agora. E eu quero estudar como é que esse campo elétrico oscila no tempo para esses estados coerentes comprimidos, esses squeezed coherent states aqui que eu estou introduzindo. Vocês estão comigo aí, gente? Alguma dúvida sobre isso? Com certeza não. Com certeza não estão ou com certeza nenhuma dúvida? Estamos. Ah, Não falei com certeza, falei que estamos. tá. Entendi. Obrigado. Show. Então, o que acontece, né? Como é que o campo elétrico oscila no tempo para esses estados deslocados, né? Esses displaced states? Então, olha como é legal, né? É conveniente definir dessa forma daqui, porque agora o campo elétrico ele pode ser visto como a projeção ao longo do eixo Y, né? Ou melhor, a projeção ao longo do eixo X, né? Da minha função Ryuzimi, da minha Q function, né? Então, eu tenho aqui meu estado coerente. A gente sabe por evolução temporal que esse estado coerente descreve um círculo nesse espaço de fase. E a projeção ao longo do eixo X desse círculo aqui, né, o valor esperado dela vai me dar o valor esperado desse campo elétrico. Então, para um estado coerente, né, a gente já tinha visto isso, a gente vai ter uma evolução que é assim. Com a incerteza dada por um pacote aqui em volta. Aqui eu tenho uma incerteza associada ao meu campo elétrico, sendo o domínio do tempo. Então, esse aqui é o valor médio, em vermelho, mais a incerteza, em verde. Agora, para um estado squeezado, deslocado, né? Vamos considerar ele aqui. Então, primeiro, eu squeezo o vácuo. Então, isso me dá uma elipse aqui. E agora, eu desloco esse vácuo squeezado para cá. Com esse operador de deslocamento d alfa. Eu estou considerando um ângulo zero com esse eixo x. Bom, pela evolução temporal, isso daqui também vai dar voltas, né, no espaço de fase. Então, vai executar essa trajetória circular no espaço de fase. E o campo elétrico é dado pela projeção ao longo do eixo x dessa elipse aqui. Então, quando eu estou nesses instantes aqui, né, a incerteza no eixo x é pequena. Mas quando a elipse estiver aqui em cima, a incerteza, a projeção da incerteza no eixo x vai ser grande. Então, o campo elétrico associado a esse cara
né? Isso é uma forma de visualizar isso. Não precisa ser a única forma. A gente pode calcular explicitamente, tomando valores médios dessa definição de campo elétrico para esse estado que a gente está considerando, né? A gente vai chegar nas mesmas conclusões. Mas eu acho que é legal introduzir essa visualização porque ela ajuda, né? Então, para um estado comprimido, né, deslocado do vácuo, eu vou ter também as minhas oscilações, o valor médio das oscilações. Mas a minha incerteza ela vai ser assim, no tempo zero, né, ela é muito pequena. Eu estou exagerando aqui para ficar fácil de ver. Mas em determinados outros tempos ela vai ficar muito grande. Então, olha só, aqui no início, né, as barras de erro no meu campo elétrico são pequenininhas. Mas porque esse cara evolui no tempo, conforme o tempo vai passando, a barra de erro vai ficando grandona. Isso daqui é incerteza, né, no campo elétrico, por esse estado com squeezing. E depois ela volta a ficar pequenininha de novo, no meio período. Ela dá meia volta, né? Então, com esses estados, pelo menos durante um certo tempo, né, durante um certo intervalo de tempo, aqui, por exemplo, e aqui, por exemplo, e é periódico, né, esse intervalo de tempo, ele fica... O intervalo de tempo no qual a incerteza é pequena fica se repetindo, né? A incerteza no campo elétrico, ela é menor por um fator que é proporcional à exponencial de menos o fator de squeezing, ela é menor do que a incerteza do vácuo. Menor do que a incerteza que eu teria, do que as barras de erro que eu teria se eu estivesse trabalhando com um estado coerente usual. Okay? Então, se eu fizer uma medida que é sensível ao campo elétrico, né? Por exemplo, o que seria uma medida, né, que sei lá, o meu campo elétrico ele carrega informação sobre alguma coisa que eu quero medir, né? Por exemplo, num detector de ondas gravitacionais, quando uma onda gravitacional passa, né, ela estica a cavidade, né, o braço do meu interferômetro em uma direção, né, e ela comprime em outra, né? E isso introduz uma diferença de fase no meu campo elétrico. Então, se eu medir o meu campo elétrico, eu sou capaz de extrair essa diferença de fase, e essa diferença de fase ela carrega informação sobre os parâmetros da onda gravitacional que interagiu com o meu interferômetro. Agora, se eu escolher olhar para o campo elétrico quando a incerteza no campo elétrico é menor do que as flutuações quânticas num estado coerente, então eu vou ser capaz de obter os parâmetros da onda gravitacional com uma incerteza menor. Então, eu consigo fazer uma medida com uma precisão maior, porque agora o meu campo elétrico ele flutua menos, certo? Tá dando para entender, gente? Isso é não trivial, esse pensamento. Tiago, eu fico com dúvida, como que vai sincronizar a medida no momento em que a incerteza é pequena? Excelente pergunta, Rafael. Eu vou falar sobre isso. É um dos temas principais da aula de hoje, que é Homodyne Detection, que é essa técnica de medição. Tá bom? Beleza, beleza. É uma boa pergunta. De alguma forma, você tem que fazer uma medida estroboscópica, né? Você só quer fazer um sampling do seu campo elétrico quando você sabe que a incerteza vai ser pequena. Aham. Mas eu imagino que o estrobo tem que ser bom também, porque se ele estiver descalibrado, né, Você tem que fazer um detector que é sensível à fase, né? Que o pessoal chama de Phase Sensitive Detector. Né? Mas repara o seguinte, a gente conhece o período, porque o período é dado pela frequência do campo eletromagnético. Certo? sim. Então, se você gera um estado com squeezing, né, no tempo t igual a zero, que está nessa elipse aqui, o estado é representado por essa elipse aqui,
você sabe os momentos, né? A partir do tempo t igual a zero, você sabe quando você pode olhar. É só quando ele estiver dando meia volta aqui. Né? Você pode olhar aqui, depois você pode olhar aqui, depois você pode olhar aqui, depois você pode olhar aqui. Você nunca vai olhar aqui, entendeu? Mas você tem todo um trabalho experimental para fazer isso. Eu vou introduzir essa noção de Homodyne Detection. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Ô, professor, Opa, uma coisa, eu não sei se eu tô confundindo. Esse plot aí, os eixos são as quadraturas, né? X, Y. aqui. É o Isso. da esquerda. Mas antes, quando a gente tava falando daquela função Q de quase probabilidade, se eu não me engano, Aham. tinha um plot parecido, só que eram as componentes de alfa, o real e o imaginário. Certo. Qual a diferença? Oi, fala. Não, desculpa. Fala você. Não, eu ia perguntar qual a diferença entre você representar os estados nesse ou naquele. Não tem diferença nenhuma. Na real, eu introduzi aquela distribuição de quase probabilidade porque ela é mais fácil, né, de calcular. Mas a gente pode falar sobre uma distribuição de probabilidade que é a distribuição de Wigner, que vai te dar exatamente uma trajetória no espaço de fase de x e p, certo? Aonde, em outras palavras, essa distância daqui, né, seria tipo a incerteza da função de onda no espaço da posição, okay? E essa incerteza aqui seria o módulo ao quadrado, né? Seria dado, né? A incerteza seria a incerteza associada a essa distribuição de probabilidades, né? E a incerteza nesse eixo aqui seria proporcional, seria governada, né, pela incerteza nessa distribuição de probabilidades da mesma função de onda no espaço do momento. Mas as duas coisas estão relacionadas. Você pode pensar nos dois como a mesma coisa, salvo alguns detalhes matemáticos que não ajudam muito a gente a entender isso. Ou se você não quiser pensar em termos de distribuição de quase probabilidade, que está tudo bem também, você pode só algebricamente calcular os valores esperados desse operador aqui para esse estado. E a incerteza associada a eles. Então, você pode, em outras palavras, você pode calcular coisas desse tipo aqui, ó. Psi de t, psi de t é psi de t e psi de t é ao quadrado psi de t. E aí daqui você consegue calcular o E médio, que é dado pela curva vermelha, e o delta E, que é dado pelo envelope verde. Okay? Eu tô sendo bem pouco formal com essas distribuições de quase probabilidades. Eu só introduzi elas porque elas são importantes como uma ferramenta de visualização. Dificilmente você vai usar elas para calcular qualquer coisa, entendeu? É só que é legal desenvolver essa visualização no espaço de fase, porque aí fica mais fácil de entender isso. Mas essas coisas têm detalhes matemáticos que precisam ser ajustados, dependendo da distribuição de quase probabilidade que você escolhe. Tá? Mas é só num nível pictórico aqui que eu estou introduzindo ela. Mas, assim, para fazer a conta, eu prefiro, na verdade, usar os valores esperados e as incertezas que eu posso calcular a partir do estado e do operador. Entendeu? Eu prefiro. Beleza. Obrigado. Nada? Mais alguma dúvida, gente? Bom, então tem isso, né? E a gente tem que fazer essa medida estroboscópica, ok? Agora eu queria passar um outro problema para vocês hoje, antes de continuar, que é antes de partir para a questão de detecção homodyne, né, que eu estou prometendo um tampão, eu queria mostrar, né, contar para vocês, na verdade, vou deixar como um exercício, como é que a gente cria esses estados aqui de deslocamento com squeezing. Né? Então, em outras palavras, como é que eu realizo no laboratório um operador de deslocamento?
Isso vai ser importante depois para alguns assuntos que a gente vai tratar. Okay. Então, como realizar, como implementar, né, deslocamento por um valor alto. Então, eu vou só contar para vocês. Tá? Então, tem essa interação de bin splitter. Bin splitter é um divisor de feixes. Né? Não sei se eu já cheguei a comentar para vocês. Mas é um pedaço de vidro que é parcialmente reflexivo e parcialmente transmissível. Então, se eu incidir com luz aqui, parte da luz vai ser refletida e parte da luz vai ser transmitida. Então, eu tenho esse modo A, eu tenho esse modo B. Aqui é o modo B. Perdão. Eu acho que a gente já chegou a discutir isso. Então, aqui eu tenho o modo B. Modo B é o transmitido. Modo A, quer dizer, modo B é o refletido, se eu vier da direção A. E o modo A é o que sai na horizontal aqui. Então, o que esse bin splitter faz, se ele for 50-50, ou seja, se ele refletir 50% da luz e transmitir 50% da luz, ele faz uma transformação desse tipo aqui. Ele transforma o modo A em uma superposição do modo A mais B sobre raiz de 2. Então, eu vou usar uma convenção de fase diferente do que eu estava usando outro dia, mas dá na mesma. E aqui o modo B vai em A menos B sobre raiz de 2. Na última vez eu tinha introduzido com I aqui, e aqui mais I, né? Perdão, com 1, eu tinha feito assim, A mais IB, IB mais IA, mas essas duas coisas elas são completamente equivalentes, certo? A menos de uma convenção de fase. Basta eu colocar um outro elemento aqui, que é um espelho, que reflete com uma fase I, okay? E aí esse modo A aqui vai ser levado nesse modo, okay? E esse modo B aqui vai ser levado nesse modo aqui. Então basta eu adicionar uma fase de π sobre 2 no modo A, que eu sempre posso fazer isso, e aí eu chego nessa transformação aqui. Okay? Eu vou usar ela aqui só porque é mais conveniente. Então, eu posso ter um bin splitter, né, que tem uma transmissão T e uma reflexão R. Esse daqui ele tem 50% de chance de refletir o fóton e 50% de chance de transmitir o fóton. Mas eu quero fazer um que tem uma probabilidade T de transmitir e uma probabilidade R de refletir. Então, vocês podem generalizar isso daqui, né, para incluir transmissão e reflexão. Okay? E o operador de deslocamento, né, isso é um exercício que eu queria que vocês fizessem também, ele pode ser realizado no limite onde a transmissão é 100%, e eu entro aqui não com o vácuo, mas com o estado beta, de forma que a reflexão vezes o módulo de beta vão para um número finito, enquanto que R vai para 0 e módulo de beta vai para infinito. Então, nesse limite aqui, onde eu tenho um bin splitter que transmite quase tudo, né, e reflete quase nada, mas eu estou entrando com um estado coerente, com uma intensidade tão forte, mais tão forte, que esse quase nada vezes a intensidade do estado coerente é um número finito. Se eu entrar com um estado qualquer psi aqui, o que vai sair aqui é um deslocamento de alfa aplicado em psi. Então, eu consigo implementar um operador de deslocamento no laboratório simplesmente pegando
um divisor de feixes com transmissão quase 100%. Nesse regime eu não perco quase nada do meu estado psi, do estado de interesse, né? E na outra porta do meu divisor de feixes eu entro com um estado coerente muito forte. Tá? É assim que se realiza um operador de deslocamento no laboratório. Ok? Alguma dúvida, gente? Tiago, esse alfa que está indexando o deslocamento, aonde que ele está no experimento ou no diagrama? Esse alfa, ele vai ser dado, o módulo de alfa, ele vai ser dado, ou melhor, o alfa em si, né? Ele vai ser dado por beta vezes R. Perdão, R é maiúsculo. Reflexão. Beleza. Tá. Obrigado pela pergunta. Então, assim, na prática é fácil, né, de você, na teoria pelo menos, é fácil de você implementar um operador de deslocamento. Então, a gente pode simplesmente pegar o nosso estado com squeezing, né? Então, como é que a gente faz isso no laboratório? Então, imagina que eu tenho aqui uma cavidade que eu gero meu squeezing. Está aqui meu cristal não linear, esse aqui é o meu OPO. Eu estou gerando squeezing aqui dentro. Agora aqui, tem que ser da mesma cor, né? Tem que ser do mesmo modo. Eu venho com um modo do campo eletromagnético fortão. E a transmissão, né? Ou melhor, a reflectividade desse espelho é quase 100%. Então, quase nada desse estado coerente vai entrar aqui para dentro. Mas o pouco que entrar vai ser suficiente para fazer um deslocamento do meu estado squeezado, do meu vácuo squeezado. E aí, aqui dentro da minha cavidade, então, eu vou ter um estado deslocado do vácuo comprimido, que vai ser um estado cujo campo elétrico dentro dessa cavidade tem esse perfil de oscilação aqui. Em determinados instantes do tempo, o campo elétrico dentro dessa cavidade ele tem uma incerteza menor do que o vácuo. Em outras palavras, eu estou nesses instantes aqui, né? Eu passeio pelo espaço de Hilbert de forma que eu chego num quase alto estado da posição do meu oscilador harmônico, ou num quase alto estado de campo elétrico, né? Então, se o squeezing for muito grande, se eu não tiver perdas no meu sistema, nesses intervalos específicos do tempo, o meu campo elétrico ele é muito, muito preciso, de forma que lá dentro eu tenho um quase alto estado de campo elétrico. Essa é a ideia. Pegaram a ideia, gente? Beleza, vou aceitar que vocês pegaram, então. Então, vamos discutir essa ideia de detecção homodynamica. Como é que eu faço para ter acesso a essas quadraturas do campo? Então, eu quero medir isso aqui experimentalmente. Tá? Eu quero ir no laboratório e ser capaz de medir isso daqui. Então, finalmente, eu queria discutir essa ideia de homodynamic detection. Então, homodynamic detection é a versão quântica do negócio que é muito simples, que é o seguinte. Em sinais e sistemas, eu tenho esse diagrama aqui, que geralmente é desenhado. Então, eu tenho um sinal, V de T, e eu tenho uma referência, D de T. E aqui eu multiplico elas. Vou desenhar como é que eles desenham nos livros. Geralmente eles desenham assim.
Então, esse operador aqui, ele multiplica esses sinais. Então, aqui eu tenho o sinal V de T vezes o sinal B de T. Aí eu passo esse sinal produto por uma integral, por um integrador, né, que toma a média, e aí eu detecto aqui a saída desse circuito. Então, isso é muito próximo do que algumas pessoas aí estão estudando, que eu sei. E o nosso sinal V de T, a gente pode pensar nele como vindo de um oscilador harmônico, sei lá. Então, a solução geral dele vão ser duas quadraturas, que é a quadratura x vezes cosseno de ômega t, mais a quadratura p vezes seno de ômega t. Então, no meu... né, eu posso pensar em sinais elétricos, se eu quiser. Então, uma voltagem no circuito eletrônico, por exemplo. Então, tem o circuitinho RLC aqui, e esse circuitinho RLC ele produz uma superposição de cosseno e seno com frequência ômega e com quadraturas x e p. E eu gostaria de medir essas quadraturas x e p. Esse sinal B de T ele é simplesmente um B0, uma amplitude, vezes um cosseno de ômega t mais um delta. Isso é chamado oscilador local, local oscillator. Então, o que esse circuito aqui faz é que ele calcula a integral do meu sinal, V de t, vezes o meu oscilador local, B de t, né, que ele toma o produto, e aqui ele integra. E isso daqui tem duas possibilidades. Né? Se delta for zero, esse sinal B de t, vamos colocar aqui, se delta for zero, o sinal B de t vai ser B0 vezes cosseno de ômega t. E aí, quando eu multiplicar pelo meu sinal, que é uma superposição de senos e cossenos, e integrar, né, o termo que é proporcional à quadratura P, ele vai ter média zero, porque eu estou multiplicando um seno por um cosseno de mesma frequência. Enquanto que o meu termo, que tem cosseno, vai aparecer um cosseno ao quadrado, e esse cara não vai ter uma média não nula. Então, quando eu fizer isso, a resposta final vai ser proporcional à quadratura x. Se eu fizer delta igual a π sobre 2, o B de t vai ser B0 cosseno de ômega t mais π sobre 2. Eu tenho cosseno A, cosseno B, menos seno B, seno A. Isso daqui vai ser menos B0 seno de ômega t. E aí a minha quadratura P vai ser a resposta final. Né? Eu vou ter que fazer a média aqui do seno vezes um cosseno, ele vai matar esse termo aqui agora vai ser proporcional ao seno ao quadrado, então, em média, eu vou ter um resultado não nulo. Então, esse circuitinho eletrônico aqui, né, ele é capaz de me dar uma medida da quadratura x ou da quadratura p do meu oscilador harmônico, da minha voltagem que vem do meu circuito eletrônico RLC lá, imaginário. Tá claro isso, gente? Então, isso é homodynamic detection clássico, né? Um campo elétrico. Okay? Então, agora eu vou mostrar a versão quântica dele. Alguma dúvida sobre isso? É fácil. Deve ser fácil para vocês. Aliás, esse curso todo deve ser fácil. Deve estar sendo fácil, eu acho. Não sei, posso estar enganado. Mas eu acho que deve... Oi? Foi só um nhé. Ah, um nhé. Deveria estar sendo tranquilo. Pô, molezinho. Tem algum exercício ou outro que dá trabalho, mas dá para acompanhar.
Ah, que bom. Mas a ideia é essa também, porque se não tiver trabalho nenhum, não tem graça. Ninguém quer fazer o ensino médio de novo, né? É verdade. Então tem um optimal. Então vamos ver a versão quântica desse negócio. Então eu vou ter no meu detector homodyne, eu vou ter, adivinhe, né? O bin splitter, tudo que a gente faz em ótica quântica usa o bin splitter. Então eu vou ter meu modo A aqui. E eu vou ter o meu modo B. Esse bin splitter ele vai ser 50-50. Okay? Aqui eu vou entrar com o modo A, aqui no modo B. E o modo B ele é populado por um estado coerente forte. Esses carinhas saem daqui, vão para detectores. Verde para o meu detector. E aqui eu vou pegar o sinal de corrente elétrica desses detectores e vou subtrair eles. Então, eu tenho como fazer isso com eletrônica, né? Eu tenho sinal elétrico, eu faço um circuito eletrônico, né? A essa altura, né, para quem vai para o laboratório já sabe, né? Isso aqui são voltagens que eu posso jogar no osciloscópio. Ao invés de jogar no osciloscópio, eu jogo no módulo eletrônico que toma a diferença entre eles. Tá? Vida em um curso de eletrônica para saber como é que faz isso. Mas dá para fazer, não é difícil. Então, o que esse bin splitter faz com o modo A e com o modo B? A gente já viu ali que a transformação é essa. Então, o modo A vai em A mais B sobre raiz de 2, e o modo B vai em B menos A sobre raiz de 2. Okay? E eu estou interessado, né, na diferença de frequências. Então, de frequências não, perdão, de intensidade de corrente, que é o ΔI. E esse ΔI, né, na média, né, ele vai ser dado, né, ele vai ser proporcional, na realidade, ao A dagger A menos o B dagger B. Okay. Deveria escrever, isso aqui é o A', né? Isso aqui é o B', são os modos depois do bin split. E aqui é proporcional ao A dagger A', B dagger B'. São os modos transformados, tá? Então esses são os modos, o número de excitações nesse modo A' e nesse modo B', eu quero olhar para o número de... Eu quero olhar para a intensidade detectada, isso é proporcional ao número de fótons nesse modo A', e a intensidade detectada aqui é proporcional ao número de fótons no modo B', e eu estou tomando a diferença das intensidades, então esse ΔI vai ser proporcional a dagger A', menos B dagger B'. Só que isso aqui eu posso escrever usando as relações do bin splitter em termos de A e B. Então, eu vou ter 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, que vai aparecer 1 sobre raiz de 2 para cada um desses termos aqui. E isso vai multiplicar A dagger mais B dagger, A mais B, menos B dagger menos A dagger, B menos A. Que, por sua vez, é 1 meio de A dagger A mais A dagger B mais B dagger A mais B dagger B mais menos B dagger B mais B dagger A mais A dagger B mais um sinal menos dá menos A dagger A. Então, olha só, gente, tem uns termos aqui que cancelam. Esse aqui cancela com esse aqui cancela com esse. E tem alguns termos repetidos, olha. Esse A dagger B, ele aparece aqui, A dagger B. E o B dagger A também aparece aqui. Mas tem um meio aqui, então isso aqui vai ser
A dagger B mais A B dagger. Ok? Só que beta é um estado coerente. Forte, né? E a gente já viu que no limite clássico, isso daqui pode ser substituído por beta, um número complexo, né? Para todos os efeitos práticos, qualquer conta que eu fizer, eu posso substituir isso daqui por um número complexo, que a gente chama de C-number. Então, o delta-I, ele é proporcional a dagger E elevado a I, beta. Deixa eu definir esse beta como sendo o módulo de beta vezes E elevado a I, beta. Então, isso aqui vai ser proporcional a dagger E elevado a I, beta, mais a E elevado a menos I, beta. Então, o que a gente está aprendendo aqui, que é um resultado muito maneiro, é que a diferença nas fotocorrentes desses fotodiodos, ela é proporcional a qualquer quadratura do campo que eu quiser. Basta eu ajustar a fase do meu oscilador local, né? Isso aqui é chamado oscilador local, local oscillator, né? Então, tem um botão aqui, beta, que eu posso controlar. Eu posso girar esse knob aqui, né? E eu consigo controlar a fase do meu oscilador local. E aí, se essa fase for zero, por exemplo, a diferença de corrente, né? Então, por exemplo, em θ igual a zero, o delta-I é proporcional à quadratura x. Enquanto que se delta for igual a π, sobre 2, né? Esse delta-I, ele vai ser proporcional à quadratura P. Estão vendo? Então, eu consigo acessar essas quadraturas x e p à vontade, né? Então, se eu escolher, por exemplo, uma fase θ igual a zero, quando eu for olhar o resultado, né, da minha diferença de intensidades aqui no tempo, o que eu vou ter vai ser exatamente o gráfico, né, do valor médio dessa intensidade, dessa diferença de intensidades oscilando, né, e a incerteza associada a esses caras ficando cada vez maior e menor. Então, a gente vai ver isso diretamente no osciloscópio. Você vai ver um ruído aqui, né? Você vai ver um sinal oscilante, e você vai ver que esse sinal oscilante ele tem uma nuvem de pontos em volta, né? Dado pela incerteza do estado, né? E você vai literalmente ver isso daqui. Okay? Então, é assim que a gente mede, com detecção homodyne, a quadratura do campo. Então, a gente pode simplesmente olhar classicamente, né, respondendo a pergunta do Rafael, né, você vai pegar o valor do campo elétrico nesses instantes aqui, ele vai estar diretamente dado, o valor com as incertezas dele, as distribuições de probabilidade, né, associadas a ele, a distribuição de valores dele, vai estar diretamente dado na tela do osciloscópio. A partir do qual você pode pegar o valor médio e calcular. Aí você tem que usar a teoria, né? Se você estiver fazendo interferometria, né? Você tem que usar a teoria para estimar, para extrair essa informação do sinal que introduz uma diferença de fase no campo elétrico, por exemplo. Ou, se você quiser, né, você pode variar esse θ daqui, e isso também vai te dar informações sobre esses carinhos aqui. Tá mais claro agora como é que mede isso, gente? Essa é a ideia de homodyne detection. Eu gosto disso porque fica óbvio que essas quadraturas x e p, né, respondendo a uma pergunta que o Felipe fez há um tempo atrás, elas são quantidades físicas mensuráveis, né? E elas são quantidades físicas mensuráveis, né, que são diretamente, que não comutam entre si, né?
Então, a gente viu um tempo atrás que o campo elétrico, eu posso escrever ele como sendo uma constante aqui, né? Esse é o campo elétrico de um único fóton, 2ε0, tem um volume de quantização aqui, eu tenho um estado de polarização, e aqui eu tinha alguma coisa do tipo raiz de 2 vezes x, cosseno de Kr menos ωt, mais y seno de Kr menos ωt, né? E aí a gente pode falar assim, em mecânica quântica, em teoria quântica de campos, isso aqui é um operador, eu tenho esses operadores de quadratura, né, x e p ou x e y, dependendo da notação, dá no mesmo, e esses x e y eles satisfazem uma relação de comutação de forma que a incerteza ΔX, ΔY é maior ou igual a 1b, digamos. Então, isso está dizendo para a gente, né, que quanticamente você não pode ter um campo elétrico que oscila só como um cosseno. Porque a parte que oscila só como um cosseno, ela não comuta com a parte que oscila só como um seno. Certo? Então, não tem como eu ter um autoestado simultâneo desse operador e desse operador, porque eles não comutam. Então, se eu tiver um autoestado de x, necessariamente eu vou ter incertezas em y, né? Então, o meu campo elétrico vai ter ruído, vai ter flutuações que oscilam como um seno em y. Então, não posso ter um campo elétrico que oscila puramente como um cosseno ou puramente como um seno. Eu tenho que ter necessariamente um ruído, né? E eu posso sacrificar esse ruído, né? Eu posso reduzir esse ruído por um intervalo de tempo finito, assumindo que logo depois esse ruído vai crescer de novo, por causa da própria dinâmica do campo elétrico. Então, eu espero que esteja ficando claro como é que essas coisas juntam, assim. Como é que, por exemplo, né, as pessoas que fazem medidas, né, em metrologia quântica, né, por exemplo, esse detector de ondas gravitacionais, que eu falo muito, eles usam estados comprimidos, né? Eles geram uma fonte de estados comprimidos que eles injetam, né? Então, qual é a ideia aqui? A ideia do LIGO, né? Por exemplo. Eu tenho um interferômetro de Michelson, né? Vou desenhar a versão simplificada dele aqui. E aqui eu injeto o meu estado coerente. Deixa eu desenhar aqui uma versão ligeiramente mais sofisticada disso. Eu tenho cavidades aqui, né? E o LIGO ainda tem um espelho aqui. E aqui, desse lado, eles injetam um estado comprimido de vácuo. Um squeeze em R, aplicado no vácuo. Eles injetam por aqui. Então, aqui dentro, né, do meu interferômetro, eu tenho luz comprimida. Só que todo esse interferômetro aqui, né, eu estou injetando também um estado coerente beta. Então, o que eu tenho aqui dentro não é só luz comprimida, é luz comprimida com deslocamento. Então, estou deslocando o meu estado comprimido. Okay? E aí tem a luz que sai daqui, né, que é através de um negócio chamado circulador. Né, usando truques de polarização, né, eu consigo extrair esse carinha, né, e aí eu posso fazer homodyne detection disso aqui. Eu posso fazer homodyne detection. Então, se eu quiser, eu posso colocar aqui meu oscilador local. Aqui. E aí eu olho para essa diferença daqui. Então, esse é o esquema simplificado do experimento. Agora, isso é muito complicado, parece complexo e tal, mas vocês têm que parar para pensar que isso tudo funciona como um instrumento de medida onde você está necessariamente controlando o estado quântico do seu instrumento de medida para poder fazer uma medida mais precisa. Né? Qual que é o efeito? Né? O efeito é que uma onda gravitacional vai vir aqui, né?
e ela vai esticar o espaço nessa direção e comprimir na direção transversa, se ela for uma onda polarizada de um certo jeito específico, a gente não vai se preocupar muito com isso. Mas isso daqui vai introduzir uma fase entre os braços que é proporcional, tá certo? A um parâmetro da onda, que é a intensidade da onda gravitacional, vezes o seno da frequência da onda gravitacional vezes o tempo. E aí, o que isso significa dizer? Significa que o campo elétrico ele vai ser proporcional a E elevado a I delta φ, mais o hermitiano complexo conjugado de sobre raiz de 2. E isso daqui corresponde a uma quadratura do campo elétrico específica, né? E essa quadratura do campo elétrico específica pode ser medida usando Homodyne Detection, ajustando a fase do meu oscilador local. O sinal no meu detector vai ser proporcional a essa quadratura. E a quadratura ela é proporcional, por sua vez, à amplitude da onda gravitacional e uma função que varia como um seno da frequência da onda gravitacional, com a frequência da onda gravitacional. Certo? Então, isso aí é o LIGO em 3 minutos. Então, é um exemplo, né? Então, o primeiro exemplo de metrologia quântica. A gente vai ver mais exemplos. E foi o primeiro detector, de fato, a usar estados quânticos, né? Fazer engenharia no estado quântico do detector para detectar um efeito. Okay? Por trás disso tem tipo, uma teoria gigantesca por trás. Tá? Isso é um exemplo. Igual eu simplifiquei os fenômenos não lineares, eu estou oversimplificando só para vocês terem uma boa noção aqui de como é que funciona esse esquema. Tá? Alguma dúvida, gente, sobre isso? Era isso que eu tinha para falar por hoje. Então, eu queria abrir para perguntas agora. Oi, Thiago, eu tenho uma dúvida, mas ela é sobre cavidade, não é bem exatamente o que tu estava falando de novo na aula. Pode falar. Eu fiquei pensando, a natureza da condição de contorno para ter uma onda estacionária dentro da cavidade, mas ao mesmo tempo ela permite um drive. Porque, assim, eu estou pensando no exemplo mais simples do poço infinito, né? Uhum. A função de onda, ela vai a zero nos contornos. Só que, nesse caso, eu acho que não pode ser bem isso, porque se fosse uma parede infinita, o campo de fora não poderia entrar, né? É verdade. Eu não sei como que eu vou conciliar essas coisas. Você tem que falar com o Daniel, que está estudando isso em grande detalhe agora. Ou pegar um livro de fotônica, porque, na realidade, quando a gente usa essa condição de contorno da cavidade para derivar os modos da cavidade, isso é uma idealização, né? Não tem drive ali. Mas, na vida real, existe uma pequena probabilidade do fóton entrar dentro da cavidade, porque a reflectividade do espelho não é identicamente 100%. Então, você tem que levar em consideração essa reflectividade finita nas suas contas. E isso é feito num livro de fotônica. O Daniel tem a referência, acho que é o livro do Salles, não sei, tem que dar uma olhada lá. Eu vou procurar melhor. Mas não é bem esse tratamento ideal de mecânica quântica, de condição de contorno perfeita, com poço infinito. Isso não se aplica na realidade. Não é a mesma coisa. É muito mais um poço finito com um delta de energia muito grande, digamos assim. Certo. Uhum. Tem que ter um drive. Assim, você tem que necessariamente admitir que alguma coisa pode entrar dentro da cavidade. Uma outra coisa que eu fiquei um pouco confuso é que, estudando elétron, no livro do Jackson, ele trata
cavidade como sendo uma caixinha totalmente fechada. E a cavidade que a gente vê em ótica, que tu desenha bastante, ela só tem um espelho na esquerda e na direita. Então, por que isso? Como assim? É porque aqui eu não falei sobre isso, porque isso foge um pouco o escopo do curso também, né? É, sim. Mas quando você estuda a propagação dos modos de um campo eletromagnético propagante, né, você tem confinamento, né? Quando eu desenho isso aqui unidimensionalmente, né, eu tenho várias coisas aqui. Eu tenho E elevado a I, KZ, que é a variação espacial, né? Eu tenho E elevado a I ômega T, que é a variação temporal. Esse cara ele oscila como uma onda estacionária aqui dentro. É. Mas eu também tenho confinamento transverso, né? Porque, em geral, eu estou assumindo que isso daqui está num chamado modo gaussiano. Ah, certo, certo. Entendeu? Então, esse cara daqui tem uma cintura do feixe, né? Aham. Que a gente não está falando nesse curso, entendeu? Ah, sim, agora entendi, eu acho. Sim. Entendeu? Mas Aham. ele está confinado. Ele está confinado. Sim, É porque, sei lá, tem aquela coisa da cavidade do corpo negro, né? Que a desenhar é, um negocinho, sim, uma caixinha assim, e o campo eletromagnético está lá dentro. Ou então um forno micro-ondas, que é uma cavidade confinante. sim, aham. Aqui também tem confinamento espacial transverso. É porque eu estou omitindo toda essa parte Uhum. de discussão do modo transverso do campo eletromagnético, porque o foco desse curso é a estatística quântica da luz, não a forma espacial do feixe ou coisa assim. Sim, sim, eu aproveitei o momento para dúvida e pedi uma coisa diferente, né? Não, mas é bom você falar disso, porque é importante vocês terem essa noção que a gente está trabalhando com um grau de liberdade do campo eletromagnético, que é o grau de liberdade, é a energia dele, né? É a estatística no número de fótons de um estado. Mas, em cima disso tudo, faz um produtão tensorial desse curso com um elétron. E aí você vai ter lá os modos espaciais transversos de uma onda eletromagnética e eles têm confinamento, entendeu? Certo, certo. Então, É porque é o feixe gaussiano que isso garante que ele está confinado. exato. E se não for gaussiano, mesmo que ele seja de ordem superior, ele também vai ser confinado, porque Sim, ele vai sim. depender desses polinômios de Laguerre-Gauss que vão a zero no infinito. Aham, Quer dizer, funções de Laguerre-Gauss que sempre tem uma exponencial que mata todo mundo no infinito. certo. Então, tem confinamento também. Aham, legal. Só que a gente pode se dar o luxo de trabalhar em uma dimensão, assumindo que a gente já está no modo específico, né? Por exemplo, modo de oficina. Legal, esclareceu. Obrigado, hein? Que bom. Nada que isso, cara. Obrigado pela pergunta. Ô, Thiago, Fala aí. como que você gera esse estado? Como você aplica o operador de squeeze no vácuo? Ah, isso foi o tópico da aula passada. Você lembra que... Deixa eu voltar aqui para o início. Lembra que a interação do campo eletromagnético num cristal não linear é dada por esse cara daqui, olha. Aham, Agora, imagina que ΔK é igual a zero. Então, você está numa condição perfeita de phase match. Então, isso aqui é 1, né? Agora, imagina que o modo 3 é um estado coerente fortão. Então, isso daqui é simplesmente um número complexo. E imagina que os modos 1 e modo 2 são idênticos, tá? Então, essa hamiltoniana ela vai ser uma coisa do tipo menos G, A dagger ao quadrado, B, onde B agora é o modo A3, né? Vezes E elevado... perdão, B não. Deixa eu apagar aqui. Isso daqui vai dar... eu estou considerando que o 3 está populado por um estado coerente forte, que vai dar um modo de beta vezes E elevado a I vezes uma fase. Mais o A ao quadrado vezes E elevado a menos I teta. Tá? Então, esse hamiltoniano efetivo aqui, a exponencial dele é exatamente o operador de squeezing, que eu acho que eu introduzi na aula passada, não? sim. Então, você tem que... Primeiro, você tem que pegar um cristal de elétrico com as condições de phase matching corretas. Então, você tem que escolher o drive, né, o pump do seu cristal. Tem que ter um comprimento de onda específico para o que você quer gerar, para o comprimento de onda de squeezing que você vai gerar. Né? E, tipicamente, esse número G é tão pequeno que você coloca isso dentro de uma cavidade ótica.
Então, seu cristal está aqui dentro dessa cavidade, você bombeia ele com um comprimento de onda ômega 3, né, bem forte, e aí o que vai acontecer é que você vai fazer chamado down conversion, né? Você converte para comprimentos de onda maiores, né? Para frequências menores, você gera um estado que tem squeezing aqui dentro da cavidade. E aí, bom, você tem que fazer contas do tipo, isso que eu estava falando para o Rafael, que tem uma pequena probabilidade do modo escapar para fora e tudo mais, né? Você tem que fazer uma conta, na verdade, onde a cavidade é tratada como um sistema quântico aberto e você tem os modos que vazam para fora da cavidade. E aí você tem que calcular no estado estacionário dessa conta, uma espécie de equação de Heisenberg sinistra lá, com todos os termos que você pode imaginar. E basicamente você coloca, tem uma interação tipo beam splitter, que você pode escapar um pouquinho da cavidade, né? E aí você tem que estudar a dinâmica desse sistema aqui para os parâmetros do problema, né? Para a quantidade de estado coerente que você tem no início, dada essa hamiltoniana aqui, para as perdas na cavidade e para esses modos que vazam. E aí quando você faz tudo isso, que a gente não vai fazer, mas que certamente é uma coisa que pode ser feita e que não é difícil de fazer se você tem a manha das contas de sistemas quânticos abertos, você vê que você consegue realisticamente gerar um modo que sai da cavidade que tem squeezing, onde o valor de squeezing é apreciável. Entendeu? Mas eu acho que a sua pergunta vem daí, vem do fato de que tem alguns buracos técnicos que eu não estou falando para vocês, mas que se você for para essa área mais especificamente, você vai ter que aprender. Por exemplo, essa modelagem de sistema quântico aberto. O Igor Brandão, que está na aula, é especialista nisso. Inclusive, eu queria fazer uma propaganda aqui. Eu ia usar hoje, mas eu acabei não usando, né? Ele desenvolveu um pacote, né, que a gente chama de toolbox, para fazer esse tipo de conta, e ele basicamente trivializou o trabalho de fazer essas contas em Python. Então, tem uma linguagem de programação que está até aberta aqui, olha, e aí você pode definir o estado do vácuo, por exemplo, e aí você pode aplicar operações. Por exemplo, aqui eu tomo o produto tensorial do vácuo com o vácuo, então estou olhando para dois modos do campo eletromagnético, né? E aí eu posso fazer a operação de two-mode squeezing, aplicar um operador de two-mode squeezing com parâmetro de squeezing R no estado original bipartido, né? E aí eu posso calcular coisas relacionadas a isso, certo? Então, fiz um exemplo, a gente está trabalhando nisso, né? Recentemente eu fiz o Igor que fez, na realidade, esse é o trabalho do Igor e do Daniel Tandetnik, né? Mas eu usei para plotar vários exemplos para mostrar para vocês, né? Então, por exemplo, aqui está essa quadratura do campo para um estado coerente, para um estado com squeezing, tá vendo? Essa sombreada aqui são as incertezas, né, que eu estava falando mais cedo. E tem lá, se você quiser dar uma olhada, Igor, tem toda essa coisa de sistemas quânticos abertos. O Igor programou toda a equação de Langevin dinâmica para você estudar uma fonte de OPO squeezing na prática, entendeu? Para você calcular tudo. Eu fiz umas demonstrações aqui, por exemplo, esse aqui é um oscilador harmônico quântico com dumping, então o número médio de excitações, né, no seu estado coerente inicial, ele decai exponencialmente, né? O nome da ferramenta é QGIT. Não sei se o Igor quer complementar com alguma coisa, se tiver por aí, mas usem, é muito fácil de usar. Eu sou usuário desse programa, comecei a usar há pouco tempo e realmente é muito fácil, assim, tá muito bom. Tá totalmente user-friendly, digamos assim. Em menos de 5 minutos, olhando alguns exemplos construídos, vocês vão conseguir calcular essencialmente o que vocês quiserem. Inclusive, pode ajudar para resolver exercícios desse curso aqui, certo? Então, vários exercícios que eu passei, vocês podem verificar a resposta usando essa ferramenta. Tem alguns caveats lá que o Igor depois pode explicar para vocês, mas sobre a natureza dos estados que você
você pode considerar. Depois eu vou preparar um monte de exemplos para mostrar para vocês, para a gente calcular aqui, usando essa ferramenta. Mas, assim, squeezing na vida real é isso. Você tem que calcular, tem que ter um tratamento de sistema quântico aberto para você poder estabelecer que é possível fazer squeezing. Mas a boa notícia é que é possível fazer squeezing e não só é possível, a gente vai fazer no laboratório. Tá? Tá no pipeline. A Tati vai fazer, o Daniel vai fazer, todo mundo que quiser fazer vai fazer. Então, a gente vai ter a nossa fonte de luz quântica lá no laboratório em breve. Espero que dentro de um ano. Acho que menos. Mais alguma dúvida, gente? Deixa eu parar de... Bom, essa foi a aula de hoje.